Oi, eu sou a Adri e antes de qualquer coisa eu quero te dizer obrigada por estar aqui. Por incrível que pareça, esse não é um canal de respostas, muito pelo contrário. Aqui tá mais para um canal de perguntas, perguntas que incomodam, perguntas que são às vezes filosóficas, às vezes um pouquinho ácidas, às vezes um pouquinho românticas. Não, românticas não, né? Essa parte de romantismo a gente deixa pra lá. Mentira, eu tô brincando. Mas nesse tempo de IA, onde tudo é muito rápido, onde todo mundo tem resposta pronta, onde tudo parece que as pessoas não pensam mais, é um canal onde eu vou te provocar a pensar, a refletir e, sobretudo, a perguntar. Afinal, a ser humaninha aqui, de carne e osso, tem questões que envolvem espiritualidade. Eu não sei você, mas eu tenho. Espiritualidade, filosofia, questões, às vezes, que a gente pensa sobre para quê, o porquê, ou como. E aí, desde sempre, eu gostava muito, assim, de filmes, de animes, de jogar videogame. E isso, pra mim, não é um mecanismo de fuga, igual muitas pessoas têm usado hoje em dia, mas é um mecanismo de questionamento, porque sabe aquela história de que o que você vê no outro reflete algo que você tem aqui dentro? Ou você nunca ouviu falar sobre isso? Então já vamos começar por aí, hein? Quando você ouve o outro fazendo, ou falando, ou vivenciando, você acaba que reverbera em você. E aí, no que reverbera em você, te dá um incômodo. E é sobre esse incômodo que a gente vai falar nesse canal. Olha, eu não sou psicóloga, eu não sou religiosa, eu não sou pastora, eu não sou nada dessas coisas. Eu só sou um ser humaninho normal, que, como você também está buscando encontrar algumas respostas. Algumas a gente vai encontrar, outras talvez não. Mas questionar é o principal motivo que nos faz viver. E assim, eu não sei você, mas eu tô tão cansado dessas coisas rasas que a gente vê por aqui, dessas promessas que são extremamente vazias, que te falam, que te levam, e que te chutam de um lado, e te chutam de outro, e falam assim, não, mas agora é só você fazer tal coisa, ou agora é só você viver tal coisa, ou, não, eu tenho a fórmula mágica que vai, não, mas pra mim é pior, eu tenho a fórmula que vai, agora sim, não, vamos lá. Faz tal coisa, medita de cabeça para baixo, vira de ponta cabeça, ou faz isso, faz aquilo. Ai, eu ando exausto dessas coisas, desse conteúdo raso, desses conteúdos de promessas, desses conteúdos onde as pessoas não se questionam mais, vem com um monte de prompt. Não que eu não use, uso sim, me ajuda muito, mas eu não acho que a vida são prompts prontos. Eu acho que a vida são questionamentos. E criticar as coisas, não no sentido de igual a gente vê por aí, né? Que as pessoas brigam e as pessoas falam e as pessoas entram numa discussão por sexo dos anjos, digamos assim, né? Não é sobre isso. Mas é um questionamento que te move, é um questionamento que te faz ir pra frente. Essa é a proposta, sabe? Desse canal, desse conteúdo. É que quando jogar um jogo, quando a gente assistir um filme, porque eu vou sempre falar. E assim, toma cuidado, que eu dou spoiler no filme, tá? Mas enfim, fecha parênteses. Depois que a gente assistir um filme, depois que a gente vier aqui falar sobre um jogo, vier falar sobre um anime, que eu também assisto anime, é ir um pouco mais a fundo, sabe? Descer um pouco dessa primeira camada, sair um pouco desse lugar raso, onde as pessoas ficam falando, nossa, o ator tal estava tão perfeito na atuação. Não, eu não quero falar de atuação. Eu quero falar do que reverberou em mim, do que pode reverberar em você e de que talvez faça sentido, ou talvez você fale assim, nossa, não, ela viajou muito. Mas que você tenha um espaço para falar assim, olha, eu acho que você viajou muito, por quê? E aí você coloca o seu ponto de vista de uma forma totalmente livre, sem certos, sem errados, sem dogmas, sem respostas prontas, sabe? É um canal onde eu quero que as pessoas aqui tenham um espaço, que tenham voz para poder ir mais ao fundo, sabe? Não é ficar, ai, eu vou aqui falar sobre como a atuação da pessoa tal no filme tal fez sentido. Não, não é sobre isso, sabe? A atuação dela foi linda, foi, mas tem 1 milhão de pessoas que falam sobre a atuação dela. Mas eu quero entender o que daquele filme tirou, o que daquele filme mexeu, cutucou, o que incomodou. E às vezes uma coisa que incomodou em mim não vai te cutucar, porque não é uma lente que você traz, mas é uma lente que é minha. E aí você vir aqui e colaborar comigo, escrever um comentário e falar assim, Adri, eu acho que nesse vídeo aqui, ó, talvez tenha um olhar nesse sentido. Olha o tanto que a gente pode crescer. É um canal onde eu convido talvez a evolução do ser, sabe? Uma evolução onde a gente vai traçar juntos, não um caminho certo, um caminho reto, que é um caminho cheio de curva, mas é um caminho onde a gente vai olhar para cada pedra e falar:
entendi. E tem horas que vocês vão ver, vai ter humor? Vai ter humor, porque eu sou às vezes um pouco ácida, e não é por mal, é porque é o meu jeito. Às vezes eu fico nervosa, e às vezes eu quero andar rápido, e às vezes eu quero falar sobre alguma coisa, às vezes eu solto uma piadinha. Às vezes de mau gosto, às vezes não. Mas enfim, vai ter humor? Vai ter crítica? Muita. Sobretudo sobre as coisas que a gente vivencia, mas não é uma crítica para apontar dedos ou crítica com o intuito de julgar ninguém, não. É uma crítica sobre talvez o status quo, sobre as coisas como elas acontecem, sobre como a gente acontece no mundo, sabe? Como a gente vivencia, como a gente enxerga esse mundo. Falar sobre espiritualidade? Também, por que não? Falar sobre fé? Sim, mas pelo amor de Deus, não me sejam religiosos e aceitem que eu sou uma pessoa sem religiosidade. Vou citar a Bíblia? Vou, porque eu leio a Bíblia, mas você falar pra mim, Adriana, você faz tal coisa? Não, não faço. Você lê texto hindu? Leio. Leio texto hindu. Ah, você conhece sobre outras religiões? Conheço sobre outras religiões, mas nenhuma delas me faz ser alguma religião ou estar em alguma religião. São apenas conversas sobre fé, espiritualidade e sobre o que mais acontecer, sobre o que mais eu senti na hora que a gente estiver falando sobre um conteúdo, sobre criando um conteúdo de vídeo, criando um conteúdo sobre um filme ou criando um conteúdo. Às vezes eu vou falar sobre música. Inclusive tem músicas que são tão maravilhosas se a gente se incomodar para ouvir, se a gente se provocar, melhor dizendo, para ouvir coisas que talvez a gente não tenha, nos tenha passado despercebido, sabe? E se a gente olhasse tal música com a percepção de fulano de tal, ou de Deus falando com você, ou de Deus te dando uma resposta, ou às vezes você olhar e falar assim, nossa, essa pessoa aqui estava doída quando ela escreveu isso, será que faz sentido essa dor? Quando você passa por algo semelhante, será que você sente a mesma coisa? É sobre isso que a gente vai criar esse canal. Eu te convido não a assistir um canal, mas a ajudar a criar um canal, porque eu também tenho as minhas limitações. E eu conto com você desse lado. Então, assim, se você se sente como eu, que o mundo está com pressa, sem profundidade, e está raso demais para você, eu te convido para ficar nesse canal e irmos juntos, construir um novo lugar para a gente ter voz, para a gente se ouvir e para a gente se encantar, para a gente sorrir, para a gente chorar. Nossa, gente, eu sou chorona, vocês vão ver, tem vídeo que eu assisto, tem filme que eu falo que, nossa senhora, eu choro bicas, enfim. Como diz o bom mineiro, eu choro bicas. Eu te convido a estar, a ficar, a ser, a permanecer e a construir esse novo canal comigo. Então, se faz sentido para você, aperta o sininho, se inscreve, me indica filmes, pelo amor de Deus, se você quiser. Indica filme, letra de música, indica jogo, pode me indicar anime. Nossa, tem uma lista de coisas incríveis pra gente poder falar e construir nesse canal. Então, só vem comigo. Voltei aqui pra te fazer uma pergunta. Qual foi o último filme que você assistiu que deu aquele soco na alma? Me conta aqui.